Vou colocar a própria mídia falando. Escute bem o que eles vão dizer, ó. E preste atenção na cara de preocupação do repórter, tá certo? Olha só isso aqui, ó. O Brasil está no mapa da guerra em Gaza, brigando com Israel. Viu? Escuta de novo. O Brasil está no mapa, ó. O Brasil está no mapa da guerra em Gaza, brigando com Israel. Os desentendimentos envolvem ásperas trocas de palavras entre diplomatas, mas também entre órgãos de segurança dos dois países. No campo diplomático, a irritação é mútua. Tá ficando sério. A guerra em Gaza agravou-se com declarações de Lula sobre as causas da guerra e o uso da palavra... Eu quero que você preste atenção nessa palavra que ele usou, meus irmãos. Precede a treta atual. É uma questão de ideologia mesmo, ó. Escuta. Em Gaza agravou-se com declarações de Lula sobre as causas da guerra. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. A irritação é mútua, precede a guerra em Gaza. Agravou-se com declarações de Lula sobre as causas da guerra e o uso da palavra genocídio em relação às operações militares israelenses em resposta ao terrorismo do Hamas. Genocídio é a palavra que o assessor internacional de Lula repetiu hoje em Paris, numa conferência internacional sobre ajuda humanitária em Gaza. O embaixador israelense no Brasil fez críticas públicas às posturas da diplomacia brasileira, causando enorme desconforto ao Itamaraty, que já enxergava na demora da retirada de brasileiros de Gaza uma retaliação ao Brasil. O embaixador israelense piorou notavelmente a situação ao participar de encontro no qual estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, um básico erro diplomático dada a conhecida situação política brasileira. Mas também a relação entre órgãos de segurança e inteligência no Brasil e Israel foi abalada. Fala-se em quebra de confiança nos dois lados. A Polícia Federal do Brasil investigou uma empresa de segurança e espionagem israelense que vendeu equipamentos de monitoração de celulares a órgãos públicos no Brasil, irritando os israelenses. O troco israelense foi a inusitada postagem numa rede social por parte do primeiro-ministro de Israel, dizendo que o serviço secreto israelense é que teria alertado a APF para uma célula do Hezbollah em São Paulo. Por sua vez, levou um duro revide por parte do ministro da Justiça brasileiro e do diretor-geral da Polícia Federal. Esse ministro da Justiça do Brasil devia estar preso, né? Justamente por esse envolvimento estranho, porque tudo tem a ver com isso, meu irmão. O crime organizado, o Hezbollah, acho que é esse o nome, né? Nem sei se eu falei certo. E os maldoristas de lá, do Hamas. Tá tudo interligado. Já disse pra vocês, essa turma é a mão de obra da própria elite global. É a mão de obra deles. É a única explicação para você ver pessoas quase que analfabetas, totalmente despreparadas em tudo na vida, atirando com balas caríssimas, usando armas caríssimas, é fuzil, é todo equipamento de treta. E como é que esses caras conseguiram? Será que eles plantaram e puxaram da terra? Já disse que não. Alguém manda para eles. E esse alguém que manda não manda de graça. Eles mandam para você, meu irmão, alguma ajuda financeira todos os meses? Já mandaram uma cesta básica? Não, né? Porque você não serve a eles. Agora, para esses aí, eles mandam. Engraçado, né? Que você vê a mídia, os pensadores, ninguém questiona isso. Não, quem é que manda? Vamos rastrear. Lembra daquele vídeo que a gente fez também, tido como teoria conspiratória do banqueiro Ilu? Lembra do banqueiro Ilu? Continua a palavra, né? Mas eu não posso falar que senão ganha o carimbo aí da Wikipédia e o vídeo nem passa, né? Mas lembra quando eu falei, ele, aliás, não foi nem eu, ele falou, olha, para descobrir se é verdade ou não, se é conspiração ou não, faça o seguinte, siga o dinheiro. Veja quem financia, veja quem está pagando, veja quem está lucrando com a situação. E aí você vai descobrir toda a verdade do que acontece no mundo. Veja se nenhum desses caras fazem um papel desse, rastreia o dinheiro. Não são doidos mesmo. Olha o finalzinho da matéria. O mal-estar é profundo, deve piorar. A postura diplomática brasileira é claramente crítica a Israel. E Israel considera que quem não está do seu lado está contra. Tá certo. Quem dá razão a um povo que elege, vou dizer para vocês de novo, o Hamas foi eleito pelo povo de Gaza. Eles foram eleitos.
Depois de eleito, eles acabaram com todos os opositores, tomaram conta sozinhos, mas foram eleitos por aquele povo escolhido. Andam nas ruas desfilando com seus troféus de treta. Qual é esse troféu, Davi? É um troféu de prata? É um troféu de ouro? É a arma do inimigo, como era antigamente, pegava a espada do inimigo, a coroa, às vezes até a cabeça? Não. É mulheres, é crianças. É isso que eles fazem e usam e andam no meio daquele povo como herói, né? Então, meus irmãos, não vem defender. Tem muita gente boa ali, né? Que precisa ser salva, que precisa ser poupada, é fato, né? Eu já disse isso aqui. Agora, muitos apoiam, muitos só precisam de uma oportunidade para atacar também. Então, se tem que ter uma treta, né? A gente tem que apoiar o lado que tem a razão, porque por mais que uma treta seja terrível e todo mundo acaba perdendo a sua razão numa treta, isso é verdade, mas eu mudo a minha opinião agora se você me mostrar imagens de soldados de Israel violentando uma mulher e saindo na rua e o povo de Israel aplaudindo. Eu quero que você me mostre uma imagem dessa, porque eu tenho para mostrar a você do maldoristas fazendo isso, do pessoal do Hamas, do Hezbollah, eu tenho para mostrar para você. Aí se você tiver de Israel aqui, Davi, soldados de Israel pegaram também essa mulher, esses aqui, ó, e saíram lá e o povo comemorou, o governo aprovou. Se você tiver essas imagens, me mostre, porque aí eu digo que você é o cara mesmo e bota o nome do canal seu. Tá feito o desafio, você tem as imagens? Agora tem que mostrar os soldados de Israel pegando e levando pro meio do seu povo e o povo comemorando aquilo ali como se fosse uma Copa do Mundo. Se você tiver, meu irmão. Agora do outro lado eu tenho, então por enquanto eu estou com a razão. Aí você vê a posição desse cachaceiro e reforça ainda mais que nós estamos certos. Porque esse cachaceiro só apoia tudo que não presta. E tá usando uma treta aqui do Brasil, que é a questão do Bolsonaro, que Israel sempre foi do lado de Bolsonaro. E eu fico olhando esses caras hoje, né, que fizeram de tudo pro cara perder, não tiveram o mínimo de amor pela nação, porque foi isso que faltou, um pouquinho de amor pela nação, pela nossa bandeira, né? Faltou isso. Porque tudo bem que no primeiro turno, eu mesmo não votei no Bolsonaro no primeiro turno. E disse a todos aqui que não votasse também, porque o primeiro turno você escolhe o que tem de melhor. Agora, no segundo turno, você evita o mal maior, isso em todos os tempos daqui pra frente. E essa turma não, essa turma, de forma subliminar, sabia que se mandasse o povo se isentar, a vantagem era do outro, porque todos os vermelhinhos iam. Todos os vermelhinhos iam. E eu tenho a mesma teoria de vocês sobre... Como é que eu posso falar, meus irmãos? Sobre isso que aconteceu, pronto. Eu tenho a mesma teoria que vocês. Mas a gente sabe que se a margem fosse muito diferente, eles não teriam espaço para fazer o que fizeram. Entendedores entendam, isso é o meu ponto de vista. Sabe, o que aconteceu só aconteceu porque foi equilibrado. É a minha opinião. Não estou botando em dúvida nada, né? Porque é inquestionável e é perfeito. Tudo nosso aqui no Brasil é perfeito. Então, meus irmãos, eu acho que o que pode acontecer com a nação, até o risco agora de a gente entrar numa treta, os isentores realmente têm uma parte disso aí, porque não souberam, porque tem a hora, meu irmão, da gente recuar um pouco. Tava longe de ser o ideal que tava, mas também não seria a situação tão ruim como está sendo agora, como essas coisas vão se adiantar a partir de agora, justamente por essa má decisão, por essa falta de compreensão. É triste, meus irmãos, e se prepare, eu digo pra você, olha, não deixe, meu irmão, de fazer o que você pode fazer agora, semana que vem. Eu vou esperar mais um pouco. Pode ir agora, faça. Faça, meu irmão, porque não há tempo para perder. Ninguém sabe o dia, né? Mas quando você... É a Bíblia, eu tô falando do que a Bíblia está dizendo. Porque eu não sei nada, eu sou igual a você, certo? A Bíblia diz o quê? Quando a gente ouvisse falar de rumores de tretas e tretas, ficássemos preparados, porque era já o início das dores, mas ainda não era o fim. Então eu não fico aqui alarmando, ó, chegou o fim, não. Mas a gente tá vendo aí uma situação, né, o mundo caminhando em uma direção que ou as pessoas passam a respeitar uma a outra, e não vai acontecer, você tá vendo isso, né? Nem a situação, os caras tendo literalmente as crianças, o joelho estourado, mulher degolada, velho, idoso, sobreviventes do bigodinho, né? Que conseguiram sobreviver ao bigodinho da Segunda Treta Mundial, pessoas idosas, né? Decapitadas. E aí vai lá um presidente que saiu de uma cadeia, literalmente, saiu de uma cela, né? Um bandido, sai de uma cela para chegar e falar esses absurdos, que os caras são gênero, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Olha, meus irmãos, e aí também não dá pra gente tirar a culpa, né, de quem foi lá e fez o L, né? Não dá pra tirar a culpa, família. Eu já disse a vocês, eu confirmo isso aqui. Se eu chegar num supermercado e eu souber que o dono daquele supermercado fez o L, se eu chegar numa vendinha de fruta, de verdura, fez o L, compro não. Você vai vender ao certo? Você vai vender a ele, ao molusco. Venda tudo a ele, você junta no balaio e leva pra ele, porque de mim você não ganha um conto. Todo mundo tem o direito de escolha, mas essas escolhas têm consequência. Isso é o livre-arbítrio. Tem gente até que abre a boca para dizer não existe livre-arbítrio. Que absurdo. Você pode escolher qualquer caminho. Não tem um anjo aí, né, com a espada no teu pescoço, dizer, ó, se for para ali eu corto teu pescoço. Não existe isso. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, tem consequências. As consequências são duras. Então eu acho que a gente tem que ter a conscientização. Filme lacrador, série, novela, produtos, empresas são lacradores, defende o que é imoral, ataca a família e os bons costumes, estão fora. É só isso. Sem agredir ninguém, sem ser mal educado com ninguém, eu não xingo ninguém. Vocês veem que eu não fico xingando nenhum aqui. Tem um monte de divergência com um monte de gente, mas eu não xingo ninguém. Isso é uma falta de respeito até com o público. Não precisa disso. Eu simplesmente faço isso, isolo. Acabou. Não quero papo, só isso.